E aí, pessoal, estou com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus. Iremos começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho, continuação, sobre essas síndromes maníacas e transtorno bipolar. A gente vai caracterizar e diferenciar essas síndromes maníacas do transtorno bipolar. Trazemos também algumas condições clínicas, algumas sinais e sintomas, desses sintomas, desses transtornos, para a gente poder diagnosticar de forma funcional e correta os pacientes com esses dois transtornos, certo? Tanto transtornos maníacos como transtorno bipolar. Vamos lá. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês, fazer uma provocação. Se eu perguntar a vocês quais são os critérios diagnósticos, o que é as síndromes maníacas, transtorno bipolar, quais são os critérios diagnósticos para os possíveis diagnósticos desses dois transtornos. Vocês saberiam responder? Em caso não saibam, esse vídeo aí é para vocês. Esse vídeo que a gente vai estar trazendo esses dois transtornos, esses dois tipos de transtorno, essas possíveis intervenções também, e também esses possíveis sintomatologias desses transtornos, certo? Antes de começarmos a nossa aula de hoje, gostaria de pedir um primeiro favor aqui para vocês. Que se eu tenha ajudado vocês, gostado desse material, dessa forma como eu trago os conteúdos aqui para vocês, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas, se inscreva no canal, Essas são as formas aí que vocês podem me ajudar, a compartilhar esse material com mais pessoas e, consequentemente, eu conseguir ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo, certo? Mas a gente começa aí a nossa aula após aí a nossa vinheta. Vamos lá. A gente começa a nossa aula de hoje. Antes a gente gostaria de fazer um pequeno resumo das aulas anteriores. Na primeira parte dessa aula, a gente trabalhou um pouquinho sobre esse contexto histórico, de como a antiguidade ela entendia esse processo de mania. Também trabalhamos um pouquinho sobre a sintomatologia da síndrome maníaca. Na segunda parte dessa aula, a gente trouxe alguns subtipos das síndromes maníacas e também a hipomania. Na terceira parte dessa aula, a gente trouxe já uma ciclotimia ou transtorno ciclotímico e o transtorno bipolar. Na aula de hoje, a gente vai trazer um pouquinho mais de conteúdo. São 4 aí temas essenciais para essa aula de hoje, que seria o transtorno bipolar do tipo 1 e tipo 2, transtorno bipolar tipo ciclagem rápida, bases genéticas e neurobiológicas do transtorno bipolar e o transtorno bipolar em crianças e adolescentes. Vamos lá. A gente começa trazendo o que é o transtorno bipolar do tipo 1 e do tipo 2. Vamos lá. No caso do transtorno bipolar do tipo 1, certo? A gente deve observar alguns critérios, que são episódios depressivos, certo? Intercalados com fases de normalidade e pelo menos uma, mas geralmente várias fases maníacas bem caracterizadas. Já no tipo 2, que é um processo um pouquinho diferente, no tipo 2 ele vai ocorrer episódios depressivos intercalados com períodos de normalidade e seguidos de fases hipomaníacas. Aqui o paciente não deve apresentar fases evidentemente maníacas, mas apenas hipomaníacas, certo? Dito isso, agora a gente entra na transtorno bipolar do tipo ciclagem rápida. O que isso quer dizer? Para o diagnóstico do tipo ciclagem rápida, que é necessário? É necessário que o paciente tenha apresentado nos últimos 12 meses pelo menos 4 dos episódios bem caracterizados e distintos de transtorno do humor, mania ou hipomania e o processo depressivo. Os episódios podem ocorrer em qualquer combinação ou ordem, certo? Para os 2 episódios da mesma polaridade, deve-se verificar intervalos de pelo menos 2 meses de remissão parcial ou total dos sintomas, ou, no caso de episódios de polaridade distinta, e
inclinada para episódio de polaridade oposta, ou seja, essa depressão para a mania ou o inverso, sem a necessidade de períodos intermediários de normalidade do humor, certo? O transtorno bipolar do tipo ciclagem rápida tem um surgimento mais precoce, um curso mais longo, mas o uso de álcool e substâncias ilícitas e aumento do risco de suicídio. Estima-se que 26 a 43% das pessoas com transtorno bipolar apresentam ou apresentarão ciclagem rápida. Não se sabe a causa das ciclagens rápidas, mas o uso de antidepressivos e o hipotireoidismo favorece, né, a sua ocorrência. Ela parece ser, né, mais um fenômeno transitório do que um padrão estável que caracteriza num grupo de pacientes. Dessa forma, ela implica o pior desfecho aí da doença. Dito isso, agora a gente entra aí no transtorno bipolar propriamente dito, nessas bases genéticas e neurobiológicas do transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ela tem uma base genética, certo? Que, embora muito heterogênea, é indubitavelmente relevante, né? A concordância entre os gêmeos idênticos é de 40 a 70% e a heredabilidade estimada chega a 9%, 0,9%. Ou seja, né, os fatores genéticos em uma população homogênea para fatores ambientais explicam cerca de 90% da variabilidade para a ocorrência do transtorno. Em relação ao componente cerebral do transtorno bipolar, há um certo consenso de que haveria uma combinação, certo, do comprometimento, controle cognitivo emocional, implicando em estruturas com ação deficitária, como o córtex do símbolo inferior, dorsal, e os córtex pré-frontais dorsolaterais e dorsomediais, assim como em contraste haveria uma desregulação aí por responsividade de áreas límbicas e paralímbicas, como a amígdala, o córtex frontal ventrolateral e o córtex do símbolo anterior ventral. Isso quando a gente entra no transtorno bipolar em crianças e adolescentes. Embora haja um relativo consenso sobre os sintomas de depressão infantil, quadro clínico de mania antes da puberdade e a evolução a longo prazo do transtorno bipolar com início na infância são ainda palco de controvérsias. À medida que a idade avança, os quadros de mania nos adolescentes vão cada vez mais se assemelhando aos dos adultos, e o transtorno bipolar infanto-juvenil vai se estar equivalendo ao transtorno bipolar do adulto. É importante aqui, para o diagnóstico de episódio de mania antes da puberdade, a presença de sintomas como euforia, grandiosidade, fuga de ideias ou pensamento acelerado, diminuição da necessidade do sono e hipersexualidade. Entretanto, alguns psiquiatras tendem a expandir a noção de mania, sobretudo nos Estados Unidos, sugerindo que ela se expressa na infância por sintomas comportamentais comuns, como irritabilidade, impulsividade, raiva e ataques de bia, concentração ruim, hiperatividade e dificuldades comportamentais. A evolução temporal dessa visão mais abrangente seria menos em fases bem delimitadas e mais crônica, diferente, portanto, da dos adultos. Dessa forma, o diagnóstico de transtorno bipolar na infância se apresenta de forma mais frequente e se aproxima conceitualmente do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, certo? O próprio TDAH, e do transtorno disruptivo de regulação do humor, tornando-se, na verdade, representado artificialmente na infância. Crianças em estado de mania podem se apresentar particularmente alegres, engraçadas, além da medida, mostrar comportamentos imaturos para a idade e ser difícil de conter pelos pais, colegas ou cuidadores. Porém, ser também extremamente autoconfiantes, iniciando projetos realistas e desafiando os adultos em níveis em que podem chegar ao extremo. Em casos graves, podem também se apresentar destrutivas, abusivas fisicamente, perigosas para si e para os outros. Né? A irritabilidade, embora seja um sintoma muito inespecífico, tende a ser frequente
nos quadros aí da mania infantil. Embora até os anos de 1980 o transtorno bipolar tenha sido considerado inexistente ou raríssimo na infância, atualmente há um consenso de que existe, né, e pode ser, mesmo relativamente frequente, com prevalência entre 1,5% e 2%. Entretanto, o diagnóstico de transtorno bipolar na infância provavelmente é feito com mais frequência por psiquiatras norte-americanos do que da Europa, por exemplo, ou da Austrália e da Nova Zelândia. O diagnóstico diferencial, mais difícil nesse contexto, é entre os episódios aí de mania e contraposição ao, ao de TDAH, o transtorno disruptivo da regulação do humor. Nesse sentido, o esquema a seguir vai apresentar alguns elementos a fim de facilitar aí essa difícil diferenciação que a gente vai trabalhar na próxima aula, certo? A gente encerra por aqui. Nossa aula por aqui, né? Antes de encerrarmos, eu gostaria de pedir um favor para vocês, certo? Deixa aí um feedback, como você achou dessa aula, né? Pontos importantes que vocês acharam importantes, né? Eu trazer que eu não trouxe, né? Os pontos, né, positivos e negativos, né? Os pontos que faltou eu trazer para vocês, os pontos aí positivos que trouxe mais elucidação, que trouxe mais um conteúdo mais fácil de entender. E se vocês gostariam que eu mantivesse, estarei à disposição aí para ouvir vocês, certo? No mais, quem quiser também trazer esses comentários de fundo mais anônimo, pode fazer por esse e-mail que eu deixei aí na tela. Estarei à sua disposição, certo? Para ajudá-los da melhor forma possível, certo? Mas, muito obrigado pela atenção. Espero ter ajudado vocês em mais esse conteúdo. Um grande abraço, uma excelente semana, excelentes estudos e nos vemos aí na próxima aula. Antes de encerrarmos, um último favor aqui que eu peço para vocês. Se eu ajudei vocês nesse conteúdo, trouxe de forma mais elucidativa, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esse material com mais pessoas. É assim que vocês podem contribuir comigo para divulgar esse material para mais pessoas e, consequentemente, poder ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo. Certo? Agora sim, um grande abraço, uma excelente semana e nos vemos na próxima aula. Fui!